Bert, primeira coisa, obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Estou muito feliz, de verdade. Obrigada, digo eu, pelo convite. Imagina. A primeira coisa é aquilo, né? A gente pensa muito sobre a representatividade dos LGBTs na mídia, na cultura pop como um todo, mas eu fiquei pensando sobre o contrário, sobre como é a vida do profissional LGBT, principalmente agora com você, com os quadrinhos. O quadrinho tinha fama de ser assim, um ambiente de meninos, né? De homens nerds. Não só não tinha gay, como não tinha mulher, como não tinha negros também. É verdade. Então era uma coisa assim, uma área de meninos brancos. Quando eu comecei na vida profissional, eu ainda era jovem e ainda não era uma pessoa LGBT. Eu era, mas não reconhecia isso. E eu me identificava com uma coisa que me parecia, um ambiente que me parecia generalizado, assim, dessa hostilidade satírica que o humor tem em relação a gays, a lésbicas e principalmente a travestis. Você imagina, né? A figuração da travesti nos desenhos de humor e nas piadas e nas comédias é sempre muito cruel, é sempre muito injusta e é sempre muito parcial. Eu acho que com o tempo e com a evolução da luta dessas populações todas, das populações de mulheres, de gays, de trans, de negros e indígenas, e com o tempo tudo isso vai se enriquecer, vai enriquecendo o universo dessa área cultural. E eu acho que a tendência é chegar num equilíbrio tanto de presença de autores e autoras, quanto de tratamentos temáticos mais ricos também, não ficar na coisa da caricatura grosseira e necessariamente parcial, né? Mas não é, a coisa não está terminada, não é uma guerra vencida, não. São batalhas que a gente vai travando assim, e aos poucos avançando. O crescimento da presença de mulheres dentro do quadro de autores e autoras do Brasil é muito animador. Eu acho bem legal e trouxe de fato um novo olhar. E não é um olhar diferente, assim, porque as mulheres não são seres tão diferentes dos homens. A gente compartilha boa parte do DNA, né, com os homens. O fato é que isso trouxe uma vida, um novo olhar, um olhar crítico, um olhar feminista, muitas vezes, um olhar crítico sobre o que é, o que significa ser masculino nessa onda, mas também um olhar sobre a vida toda, sobre tudo, sobre a questão política, sobre a questão ambiental, sobre a questão tudo. Sim. Então, o fato da pessoa ser LGBT e estar dentro dos quadrinhos, para mim é importante, mas não é tão importante quanto a natureza do trabalho que essa pessoa está fazendo. Eu gosto de perceber nos trabalhos também um movimento, sabe? Um movimento de ideias e de sensibilidade. Eu só queria entender também o que você acha que permitiu que isso acontecesse, que essas pessoas entrassem e falassem, não, as mulheres entrarem e falarem, eu também tenho coisas para dizer, eu também posso fazer um quadrinho aqui para... É o feminismo. É o feminismo? Eu acho que sim, eu acho que o feminismo é um movimento crucial para a humanidade. Eu estou entendendo o feminismo desde que ele se organizou, se plasmou enquanto um movimento social, assim, sei lá, século XIX, mulheres lutando por direito de votar, por coisas assim absurdas, né, de básicas.
enfim, o feminismo tem uma história que eu não estou aqui habilitado nem a fazer um resumo, mas é importantíssimo o movimento feminista no que ele, inclusive, instruiu o movimento LGBT, o movimento negro. O movimento feminista para usar uma linguagem de biologia bem pouco recomendada, ele inseminou, né, esses movimentos todos. Né? E todos esses movimentos devem ao movimento feminista muito da sua criatividade, da sua pujança. Assim. Eu acho que, principalmente, o movimento LGBT tem essa característica. E o contrário também se dá. Quando o movimento LGBT coloca uma questão como o casamento igualitário, ele também traz para o movimento feminista uma informação interessante sobre a natureza dos casamentos, sobre a ideia ultrapassada, não era, de cabeça de casal e tudo. Então, a luta por um casamento igualitário também traz informação para o movimento feminista que lhe interessa. Depois você passou pela sua transição, você sentiu diferença no seu trabalho com isso, no seu trabalho em relação à relação com outros profissionais, assim? Alguma coisa muda nesse meio ou não? Não. Mudou em relação ao meu próprio trabalho. Quer dizer, eu comigo. Então, quando eu acesso o meu material de trabalho, que é a minha carga cultural, que é a minha bagagem, eu venho de um modo diferente hoje. Hoje eu faço esse acesso de um modo diferenciado, porque eu me sinto diferente, mas ao mesmo tempo eu me sinto a mesma pessoa. Eu não mudei, não sou uma outra pessoa. Minha cabeça é a mesma, meu nariz é o mesmo, minha bunda é a mesma. Então, a gente não muda totalmente, né? Agora, eu me sinto diferente. E eu sinto também que, em torno de mim, as pessoas também têm comportamentos diferentes. Agora, pessoalmente, a minha exposição aumentou muito. Como eu fui bem recebida, no tom geral, assim, eu fui recebida com afeto e com reações positivas. Para mim isso foi muito bom, foi muito bom. Eu já tinha feito algumas mudanças na natureza do meu trabalho que não tinham a ver com gênero nem com orientação sexual. Eu estava mudando a natureza do trabalho mesmo. E eu estava enfrentando dificuldades bem grandes. Assim, eu tinha perdido jornais e tudo, porque eu estava me recusando a fazer o tipo de humor que eu fazia. Mas não tinha a ver com orientação sexual nem com gênero. Sim. Quando eu fiz esse movimento, que eu não chamo de transição, não, mas esse é outro detalhe. Quando eu fiz esse movimento dentro da questão de gênero, a minha exposição aumentou muito, assim, de uma maneira pentecostal. E foi uma mudança, no geral, foi uma visão boa, positiva. Então eu reganhei espaço, eu reconquistei espaço que eu estava perdendo por causa disso. Estou te falando assim de números, mais ou menos, né? Não estou falando da natureza das coisas, quer dizer, o que havia de outras intenções, eu não sei. O que eu sentia é que eu passei a ser mais comentada e aceita, e, portanto, isso se refletiu também no meu trabalho. Apesar de eu saber que não é o movimento dentro de gênero, não é uma coisa bem aceita e bem vista sempre, não, pelo contrário. Eu queria conversar com você agora sobre o quão dúbio é essa evolução toda que a gente está tendo, né? Porque ao mesmo tempo que hoje é possível existe, por exemplo, a PocCon, que é aquele evento de quadrinhos para quadrinistas LGBT. PocCon. Ao mesmo tempo que existe isso, tem também aquele caso que aconteceu na Bienal sobre a proibição lá da revista em quadrinhos que tinha 2 meninos se beijando, né? Eu acho isso muito louco, essa
contradição que tem. Bom, é muito louco, como você falou, mas é também uma coisa esperável. Peraí, nós não vivemos numa sociedade pequena e sumária, né? O tamanho da sociedade brasileira está à altura da sua complexidade, inclusive geográfica, étnica e tudo. O que acontece no Brasil é bastante complexo, embora pareça simples, não é não. Então a gente convive com isso, convive com uma situação onde a Parada do Orgulho LGBT reúne milhões de pessoas. Esse ano não, né, por causa da pandemia. Mas, ao mesmo tempo, é um país onde se mata muita gente, né? Sim. Trans, LGBT, se matam todas essas pessoas assim de uma maneira assustadora. A agressividade e os ataques são muito preocupantes, são sinais de coisas muito preocupantes. Eu acho que são sinais de coisas que também estão na origem da eleição de um monstro para a presidência da República. Sim. Isso não parece uma coisa normal. Quando você pensa, você fala, não é possível que o país que elegeu fulano, beltrano, ciclano, sabe, de repente teve esse tipo de ideia. Então não é o mesmo país? É o mesmo país. Então vamos nos debruçar sobre esses processos todos e tentar entendê-los, porque existe uma forma de entendê-los. É um paradoxo, né? Então o que aconteceu? Em algum momento, coisas que estavam guardadas dentro de estufas, dentro de redomas, foram liberadas. Quando foi isso? Em 2013? As famosas jornadas de junho? É possível. Quando foi isso? Foi no século XXI, quando começou-se a falar e a tecnologia nos trouxe novas maneiras de reverberar e ricochetear essas conversas todas. Pode ser também. Eu sei que houve nós estamos vivendo no Brasil uma profusão de processos. Não é um só, nós não estamos indo univocamente para a liberdade, para a luz e para uma sociedade aberta e feliz. Nós estamos indo para muitos lugares. E eu acho que a gente precisa prestar bastante atenção nisso assim, e procurar fazer prevalecer as áreas que nos interessam, que as áreas da humanidade, que as áreas do direito civil, a área da liberdade criativa e produtiva para todo mundo, sabe? Muito legal. Laerte, vamos para finalizar então. Você tinha comentado alguns artistas para indicar realmente para a galera aí de casa, para eles irem atrás, conhecerem o trabalho, para divulgar também, né? Isso. Então, na área de pessoas trans é pouca gente que tem mesmo, e não é um problema. Para mim não é um problema ter pouca gente. Com o tempo tudo isso vai tender a assumir a proporção real de distribuição na população, né? A população humana se distribui de várias maneiras. Assim, eu acho que dentro da expressão artística também essa representação vai tender a assumir o seu tamanho. Tem a Luísa Lemos, que faz o Transistorizada, eu gosto muito dela, encontrei ela numa PocCon, justamente, a gente conversou e tudo. Legal. Tem a Alice Pereira, que eu não conheço pessoalmente, mas tem um trabalho muito bonito. Aí a Sami Carvalho, que mora no Japão e faz a Sasha, a Leoa. Obrigada, Laerte. Até mais. Obrigada, Vicky. Até. Até mais. Valeu.